Hebreus. Que capítulo que a gente tá, vocês lembram? 8. 8. 8 foi o passado ou é esse? É isso. Hã? Fale com convicção, Carol. Esse, Guto, esse. Ô, glória. Boa! Ô, glória! Beleza. Iniciamos aqui o capítulo 8 do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus. E na aula passada nós falamos do capítulo 7, obviamente. E o que a gente falou que a gente pode trazer aqui? Sabe por quê? Porque esse capítulo 8 é uma boa conexão com o capítulo 7. Ele tá no mesmo assunto aqui, né? Vamos dizer que o capítulo 7 ele introduz ali alguns pontos, né? E agora ele vem fechando esse ponto, esse capítulo e o versículo 9, e o capítulo 9, ele meio que fecha essa questão do sumo sacerdote. Mas o que foi falado lá no capítulo 7 que a gente pode trazer de relevância aqui para a gente fazer conexão com o 8? Quem? O capítulo 8 é uma continuação sobre o sacerdócio, do sacerdócio. Como o capítulo 7, o autor estava pegando o tempo para explicar sobre Melquisedeque, e ele meio que vai fazer vai interligar, tipo, na progressão, esqueci. O fato de Jesus ser o sucessor de Melquisedeque. Ele vai fazer, tipo, vai terminar esse assunto, assim por dizer. Tá, mas alguém tem algum ponto relevante? Obrigado, Teco. Não? Bom, assim como toda a carta, né, ele sempre deixa enfatizado que a superioridade de Cristo em relação a qualquer outra coisa que podia existir antes ou que possa vir a existir, Jesus é como é que ele fala no capítulo 1 lá, que ele é o resplendor da glória de Deus, né, então, e tudo mais, então, em todos os capítulos nós vimos, inclusive no 7, na questão do sumo sacerdócio, nós vimos que ele é de uma escolha de Deus, assim como Melquisedeque, né? Sim. Um sacerdócio como escolha de Deus, e assim como Melquisedeque, então, desculpa, por ser essa escolhido por Deus, ele se tornaria superior a qualquer outro sacerdócio levítico que existia antes. Então, mais uma vez, o escritor aqui quer mostrar para a gente o quão superior ele é em relação a qualquer outra coisa relacionada à lei. Perfeito, muito obrigado pelos comentários. Isso mesmo, gente. Então, assim, no capítulo 7, nós vimos lá que Jesus, ele de fato é o sumo sacerdote. E não tem mais nenhum outro sumo sacerdote que possa existir, né? Ele fez muitas comparações lá com o sacerdócio levítico, porque, assim, as pessoas morriam, e aí os herdeiros iam sendo sumo sacerdote, mas tinha que vir da mesma linhagem, né? E agora, o Jesus é o sumo sacerdócio, ele é perfeito, né? Ele é perfeito porque ele é eterno. Então, assim, não tem nada que possa substituir o Senhor Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote, ele está sentado à destra do Senhor Deus lá, para ser realmente esse intermediador entre nós e Deus, né? Então, ele é o sacerdócio de Jesus Cristo é um sacerdócio eterno, e ele é um sacerdócio aprovado por Deus, diferente do sacerdócio da linhagem de Arão, né? Ou seja, era um sacerdócio imperfeito, né? Porque o sumo sacerdócio, ele tinha que entrar lá nos Santos dos Santos uma vez por ano, e ele precisava levar sacrifícios, né? Primeiro em favor do seu pecado e depois por favor do povo. E eram sacrifícios imperfeitos porque ele não limpava pecados, né? Ele meio que passava baixava um pouco a ira de Deus, vamos dizer assim. Agora, Jesus Cristo não, ele é o sumo sacerdócio, ele é o sacerdócio perfeito, porque o que ele leva perante Deus é um sacrifício dele próprio. O próprio Deus se fez carne e se sacrificou por nós. Que amor é esse? Que amor é esse que Jesus Cristo tem por nós? Então, assim, esse capítulo 8, ele, agora, fazendo essa conexão, ele traz alguns pontos bem interessantes, apesar de ser curtinho, né? Mas ele traz alguns pontos que é bem interessante a gente levar em consideração, tanto para os leitores, né, dos leitores hebreus, quanto nós, né, o quão podemos aprender com isso e fazer reflexões válidas, importantes, né,
sobre as nossas vidas hoje. Nós vemos, nos capítulos anteriores, a gente sempre vem trazendo uma questão que o ponto central aqui, né, que eu acho que motivou o autor escrever essa carta aos Hebreus, de fato, é porque eles estavam voltando à antiga aliança, né? E para nós a gente vem falando sobre, nas aulas anteriores, que nós não temos a velha aliança, mas nós temos o velho homem, a velha prática, né? Aquilo onde eu andava até Cristo me chamar para a sua maravilhosa luz. Então, esses pontos a gente vai trazer bastante agora nesse capítulo 8 também, que ele faz realmente essa conexão. Ou seja, nós temos agora um sumo sacerdote e ele está sentado, agora, nesse momento, à destra do Senhor Deus. E ele é verdadeiro, né? Ou seja, porque anteriormente, o sumo sacerdote, ele entrava num tabernáculo, né? Que era uma sombra do tabernáculo real do Senhor Deus. Ou seja, é muito interessante quando Deus vai dar as instruções para Moisés para construir o tabernáculo, ele fala, faça exatamente desse jeito. Ou seja, não poderia ter nada diferente daquilo que Deus tinha falado. Porque Deus queria exatamente uma sombra do que é o tabernáculo nos céus. E agora a gente tem Cristo, não na sombra, a gente tem um sumo sacerdote lá no verdadeiro santuário, no verdadeiro tabernáculo, no verdadeiro lugar onde Deus está. Onde o Senhor Deus está e Jesus Cristo está lá à sua direita, né? Então, não é mais um símbolo, né? Como o tabernáculo antigo, ele era um símbolo do tabernáculo dos levitas, né? Onde os levitas serviam, onde os sacerdotes serviam, onde o sumo sacerdote entrava, era um símbolo só. Jesus Cristo está no verdadeiro tabernáculo agora. Ele está lá aos céus, intercedendo por nós. Isso é maravilhoso de pensar. Aqui no capítulo 8, né, dando início aqui, a gente fazer a leitura agora dos versículos de 1 a 2. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Ou seja, por mais que foi dado instrução a Moisés para construir o tabernáculo, quem construiu aquele tabernáculo, quem erigiu aquele tabernáculo foi o homem, né? Aqui não, Jesus Cristo ele está no tabernáculo erigido pelo próprio Deus, o próprio Senhor erigiu esse tabernáculo. Ou seja, o nosso sumo sacerdote, ele é poderoso, ele está lá, como no versículo, o versículo 1 diz aqui, ele está à direita do trono da majestade nos céus. Jesus, ele não ministra mais nas tendas, ele não está mais lá na tenda humana, né? Não tem mais lá a fumaça, não tem mais nuvem, não tem mais nada, ele está lá nos céus realmente, né? No tabernáculo celestial. O ministério dele, meus irmãos, ele é real, ele é eterno e ele é eficaz. Quando nós pensamos nesse ponto, faz muito sentido. A gente muitas vezes, em algumas denominações ou outras religiões, como o catolicismo, para se achegar a Deus, né, primeiramente você tem que passar no catolicismo, você passa pelo padre, né? Outras religiões que têm bases cristãs fazem até alguns rituais, né? Por exemplo, por um tempo da minha vida, meus pais foram dos Mormons, né? A Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. Então, para se achegar, por exemplo, à Igreja dos Mormons, tem um templo. Tem um templo em cada cidade, assim, que tem uma certa... vamos dizer assim, é como se fosse um clero, né? Tem alguns rituais, e cada cidade, de acordo com a população mormon daquela cidade, existe um templo. Aqui em São Paulo, por exemplo, muitos de vocês devem conhecer, fica ali na Francisco Morato, se eu não me engano, ali no Butantã. Muito grande, bonito, enfim. Só que não é qualquer pessoa que entra ali. Ah, não, mas você está falando qualquer pessoa que não é mormon? Não, não é qualquer mormon que entra ali. Você precisa fazer vários ritos para poder chegar ali e falar, e entrar naquele templo para, sei lá, e depois ter uma ligação com o profeta, porque eles têm um profeta que vive hoje, né? Como se fosse um papa, vamos dizer assim, né? Então, assim, tudo isso para que fazer suas petições para que ele leve ao Pai. Não faz o menor sentido.
E é exatamente o que o autor está falando aqui para esses hebreus. Eles tinham um ritual humano para que se achegasse a Deus. Tinha um intercessor, que era o sumo sacerdote. Aqui não. Agora nós temos conexão direta entre nós e Deus, entre nós e o Senhor Jesus Cristo, que é o único intercessor entre o Pai. Ninguém pode chegar ao Pai se não for por meio do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós não precisamos de intercessão nenhuma, não precisamos de padre, não precisamos de rituais. Até nas igrejas evangélicas agora, a gente vê de denominacionais falando sobre os pais, não no sentido de pai espiritual, como muitas vezes o próprio Paulo foi para Timóteo, não nesse sentido, né? Mas no sentido de realmente de dependência. Eu vou levar a minha petição, a minha confissão, que ele tem um poder maior, tem uma conexão maior com Deus para poder levar. Isso não faz mais sentido. E é essa exortação que é dada aqui para os judeus, aqui na carta aos Hebreus, e é dada para nós também. Jesus está agora, meus irmãos, nesse momento, agora aqui, para nós aqui no Brasil, em São Paulo e aí no Sudeste, né, 21h42. Nesse mesmo horário, o Senhor Jesus Cristo está lá à destra. E se nós fecharmos nossos olhos, levarmos as nossas petições, como foi feita a oração agora, ele ouve. O Espírito Santo leva as nossas petições com gemidos inexprimíveis ao Pai, e ele é o único intercessor. Então isso é maravilhoso. Acabou aquela barreira, acabou aqueles rituais. E aí, nos dias de hoje, no século XXI, ainda a gente vê muitas religiões que se dizem cristãs fazendo esse tipo de ritual ainda. Não faz o menor sentido. Então, que fique bem claro, né, que o autor deixa aqui nesses 2 versículos, não temos mais nada que nos impeça a chegar diretamente ao Pai. Jesus Cristo, ele é poderoso para levar. Muitas vezes a gente fala sobre que Jesus Cristo, ele é o nosso advogado, né? E nesse sentido, né, como um sumo sacerdote, sim, ele é o nosso advogado. Só que tem uma grande diferença. Porque quando a gente fala de advogado, por exemplo, você tem alguma causa, ele não te dá certeza nenhuma que você vai ganhar a causa. Ele vai lá, ele vai te defender perante um júri, né? E pode ser que ele perca aquela causa. Pode ser que o juiz indefira a sua petição. Para nós é diferente. Nós temos, sim, um advogado, que é o Senhor Jesus Cristo, só que a causa é ganha. Porque não é por nós, não é pelo que eu fiz, é pela graça. Ou seja, ele cumpriu tudo o que precisava ser cumprido para que nós ganhássemos essa causa junto com ele. Somos coerdeiros daquilo que ele conquistou, da herança dele. Então, isso é maravilhoso, porque nós temos essa certeza que a nossa causa é ganha. Nossa causa é ganha porque cremos no Senhor Jesus Cristo e somos cordeiros da herança que ele tem. Então, sim, ele é o nosso sumo sacerdote, ele intercede por nós, mas nós devemos nos chegar a ele, que é o único meio. Não tem outro meio. Não tem padre, não tem papa, não tem profeta, não tem rituais, não tem nada. É simplesmente, e aí ao decorrer do capítulo a gente vai ver quem é que pode chegar até esse sumo sacerdote, né? Nos versos, alguém tem um comentário até aqui? Eu? Fala aqui. Eu ia comentar, Augusto, justamente, né, que a superioridade de Jesus se dá em relação ao sacerdócio arônico, né, se podemos dizer assim, porque o Jesus veio para resolver um problema e resolveu ele de vez, que era em questão ao pecado. Uhum. Né? Então, os sacerdotes, eles tinham que continuamente oferecer sacrifícios. Né? Continuamente tinham que pagar o preço do pecado, porque pecado se paga. Uhum. Então, quando Jesus vem, ele resolve de uma vez. Então, como você bem está falando, agora não precisa mais de alguém para interceder por nós, como era o caso de uma pessoa específica que ia lá derramava o sacrifício sobre o altar. Não, foi derramado um sacrifício definitivo agora. Então, agora, todos nós, como fala em Pedro, somos também sacerdotes. Né? Uhum. Então, a função do sacerdócio hoje é o mesmo. É ensinar a palavra, como eles faziam, é oferecer sacrifícios espirituais, né? No caso deles era físico, mas o nosso espiritual, prestar o nosso louvor e assim por diante, agora de forma espiritual. Então, a questão que Jesus veio para resolver o problema e resolver definitivo. Não tem uma pessoa agora para resolver o que faltou, que Jesus não resolveu, deixou um pouquinho para trás. Não. Então, quando algumas pessoas, como você está falando, no mundo religioso, colocam alguém como, olha, essa pessoa aqui
vai agora levar... Meu amigo, você está se colocando no papel de Jesus? Uhum. Ou você está dizendo que Jesus fez um serviço incompleto? Sim. Ou você está dizendo que Jesus veio e errou, ou que fez errado, ou que não completou o que ele devia fazer. Então, logo, a nossa fé toda aqui é em vão. Então, não tem sentido. Então, Jesus veio para resolver o problema, resolveu em definitivo. Por isso que não fazemos mais sacrifício de animais. O sacrifício definitivo, puro, perfeito, foi feito por Jesus. Exatamente. E quando a gente olha, a gente vai ver um pouco mais lá no capítulo 9, mas sem derramamento de sangue não tem remissão de pecados. Então, constantemente, né, o sumo sacerdote precisava fazer esse sacrifício, né, e aí quando precisava, né, colocar lá nos vários instrumentos, vamos dizer assim, nos vários utensílios que eram usados no templo, precisava purificar com sangue, mas de bodes e de bezerros, enfim. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo também, ou seja, sem derramamento de sangue, não tem remissão de pecados. Só que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo é perfeito porque é o sangue do próprio Deus que foi derramado, não foi de bode, não tem valor nenhum. O próprio Deus derramou esse sangue. Por isso que ele é completo, foi feito de uma vez por todas. Então não precisa mais nenhum ritual, né? E esse é o grande ponto que nós devemos entender aqui sobre a superioridade realmente de Cristo mediante o que tinha anteriormente, pelo sacrifício levítico. Enfim, né? Bom, seguindo aqui, no versículo 3, pois todo sumo sacerdote é constituído, vamos ler do 3 até o 5, tá bom? Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Esses ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Então, assim, o mesmo Deus que instruiu Moisés, ele fala: tenha cuidado para fazer exatamente a forma que eu te orientei a fazer. É o mesmo Deus que fala agora, através do sumo sacerdote, fala: cara, tenham cuidado com essas coisas que vocês estão fazendo, porque isso não vale de mais nada. A sombra já passou. Agora é o que é real. Tenham cuidado com essas coisas. Deus nos convida a ter um relacionamento completamente diferente que o judeu tinha ali naquele momento com Deus. É um relacionamento totalmente íntimo, né? Ou seja, é um relacionamento que eu não preciso de mais nada. Eu preciso só aceitar a graça, ser batizado, receber o Espírito Santo e posso conversar a hora que eu quiser com Deus. Só que esse conversar, né, às vezes ele acaba tirando, né, essa boa prática, né, essa necessidade, essa vontade, esse prazer de falar com Deus, porque nós não queremos ouvir a Deus. Ou seja, quando nós não estamos ouvindo o que Deus nos diz, nós também não queremos falar, não tem relacionamento. Um relacionamento, ele constitui uma pessoa, né, vamos dizer assim, trazendo para o cotidiano, uma pessoa fala, a outra ouve, a outra fala, ela ouve, elas têm conexão e cria-se um relacionamento. Eu jamais teria um relacionamento com a minha esposa se eu não tivesse conversado com ela. Nós conversamos antes de ter um relacionamento, né? Combinamos, e hoje nós temos um relacionamento, muitas vezes a gente se conhece, a gente fala, a gente percebe um outro só pela questão do olhar, os sinais, porque temos intimidade. E para ter intimidade com Deus, nós precisamos fazer tudo o que Ele pediu para a gente fazer, né? Jesus Cristo nos deu várias orientações para seguir, para como é que chegamos até Ele. E isso é muito importante. Ou seja, o Antigo Testamento, ele foi só realmente, como nós já vemos dizendo, que foi uma sombra, e tudo foi quebrado e algo se fez novo. Jesus Cristo é o novo, Jesus Cristo é o Evangelho, é a novidade, aonde nós devemos cravar nossa fé e seguir diariamente nesse Evangelho, ou seja, seguir a Jesus Cristo. Paulo nos diz que nós temos a mente do Senhor Jesus Cristo. Logo, se eu tenho a mente de Jesus Cristo, eu quero fazer as coisas de acordo com Cristo. Se eu não quero fazer, ou se eu não tenho vontade, é um sinal. Ou seja, talvez eu não tenha a mente de Cristo, talvez eu não tenha me convertido, talvez eu não tenha entregue, talvez eu não tenha entendido
as coisas que foram faladas lá no capítulo 6 sobre o leite, as coisas essenciais para a fé. Talvez nós não tenhamos entendido. Irmão, se você não entende isso, se você não tem a mente do Senhor Jesus Cristo, se você não tem a vontade de fazer as coisas, de andar em santidade, a vontade de ser santo, opa, atenção. Talvez precisa realmente voltar lá nas coisas essenciais, no leitinho, entender, compreender, para começar a ter coisas sólidas. Para começar a comer comida sólida. E comer comida sólida é praticar a palavra do Senhor Jesus Cristo. A gente só consegue fazer isso quando a gente entende. Quando a gente entende a real manifestação, que é o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, a gente não tem muita opção, porque eu quero fazer por amor, eu quero estar junto, eu quero entender cada vez mais, eu tenho fome, eu quero, sabe, eu quero ter mais relacionamento com Cristo. E esse relacionamento, ele vem, como nós falamos, né, até na aula anterior, ele vem da leitura, da oração, da comunhão. É dessa forma que a gente consegue ter um relacionamento cada vez mais íntimo com o Senhor Jesus Cristo. Essa nova aliança também ela traz um perdão pleno, como nós falamos agora há pouco, né? A velha aliança ela trazia um perdão, era uma passada de pano, vamos dizer assim, trazendo uma linguagem de hoje. Mas agora não, é um perdão pleno. Nós não, assim, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo é perfeito. Não preciso de mais nada, não preciso fazer nada. Eu só preciso aceitar. E quando eu aceito, eu entendo, eu quero andar nas obras que Ele criou para mim. Então, é nesse sentido que a gente precisa entender, ter prazer nisso. E não é algo forçado. Nós vamos falar mais adiante, mas assim, intimidade com Deus, ela é uma transformação real. Quando não tem como, né? Até no Hebreus vem falar que assim, a palavra do Senhor Jesus Cristo ela é mais cortante do que uma faca de dois gumes, a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Ela vai no meio íntimo e a palavra do Senhor Jesus, na palavra de Deus, ela revela o meu ser, o meu íntimo. Nada fica escuro, nada fica, como se diz, guardado, não é bem essa palavra que eu quero dizer, nada fica oculto. Escondido, nada, tudo é revelado. Eu sou revelado. Ou seja, os meus pecados são revelados. Eu começo a entender que eu sou podre, que eu tenho muitos pecados. E aí eu fico... Não tem como você não ficar triste, ficar envergonhado, porque você entende realmente que você é um pecador. Só que a palavra é tão maravilhosa, porque aí Jesus Cristo fala, cara, beleza, você entendeu? Se arrependeu disso? Agora eu sou seu sumo sacerdote. Eu sou fiel e justo para perdoar tudo. Ou seja, eu trago perdão pleno e de graça. Você não precisa fazer nada. Só precisa aceitar. Andar nas obras, praticar as obras, é por fé na salvação. Não é andar nas obras, praticar obras boas, obras legais, que o mundo vê, isso vai te dar a salvação. Nada disso traz salvação. Como o Tiago fala, né? Me mostre a sua fé sem obras, que eu mostro as minhas obras, eu mostro a minha fé através, eu mostro as minhas obras, meu Deus. Com as minhas obras eu mostro a minha fé. Exatamente, com as minhas obras eu mostro a minha fé. Ou seja, eu faço obras porque eu tenho fé. Não é porque eu sou uma pessoa boa. Pelo contrário, o próprio Paulo dizia que ele era o pior dos pecadores, imagina eu. Entende? Imagina nós. Então, assim, nós fazemos boas obras porque Cristo já fez a boa obra. E a gente só precisa andar nela, a gente só precisa caminhar nesse sentido. Para que, que as outras pessoas possam ver a maravilhosa luz que também nos iluminou. E podemos, de certa forma, ser instrumentos para iluminar as outras pessoas. Então, essa nova aliança, ela é plena, ela nos traz perdão pleno. Ela nos traz o privilégio de ter uma intimidade direta com Deus, sem precisar de ninguém. Sem precisar de ninguém, sem precisar de um sumo sacerdote humano, de um padre, de um clero, não precisa de nada. A gente pode ir direto ao Pai, Ele é o único. Né? Jesus Cristo é o único sumo sacerdote, está lá sentado ao Pai, é o próprio Deus, a gente pode falar diretamente com Ele. Deus, Ele tem um propósito, né? Quando Ele faz a sua obra de salvação, o propósito dele é morar na gente, através do seu Espírito Santo. Deus quer morar dentro de mim e dentro de você. Não apenas ser uma ideia na nossa mente, né? Quem é Deus para você? Deus é o Criador. Não, Ele quer morar em você. É algo mais íntimo. É algo mais profundo.
E às vezes a gente ainda, nos dias de hoje, a gente ainda fica aí, de forma mecânica, entendendo. Assim, eu tô para dizer que, assim, por muitos cristãos, se você perguntar qual que é a razão da sua fé, ele vai titubear para falar. Ele não vai ter entendimento, talvez, ele não vai ter intimidade, ele não vai ter, talvez, profundidade para falar da razão da sua fé, porque não conhece, não tem intimidade com quem salvou, o quão grande foi o sacrifício do próprio Deus. Não conhece, não entende, e isso fica raso, né? Então, assim, Deus Todo-Poderoso, ele quer morar em mim e em você. A nova aliança, ela faz com que Cristo, né, possa nos conhecer e nós possamos conhecer, né? Não que ele nos conheça, né? Não que ele nos conheça, mas que ele tem um relacionamento de conhecimento, né? De forma pessoal, né? Da gente falar aquilo que realmente mais nos angustia, da gente falar aquele sentimento, talvez, ou aquela angústia, ou aquela alegria também, mais profunda, que às vezes a gente não quer falar com o irmão, não quer falar com um amigo. A gente tem esse poder, através do Senhor Jesus Cristo, de falar diretamente com ele. Não depende de tradição ou de uma herança religiosa, vamos dizer assim, porque para falar com Deus só era o sumo sacerdote, ele precisava ser da linhagem de Levi. Então, assim, não precisa mais. Tudo, o véu foi rasgado, né? Novidade de vida é o Senhor Jesus Cristo. Às vezes, a gente tem vários exemplos, né, na igreja de jovens que realmente cresceram na igreja, ou vieram adolescentes para a igreja, mas nunca tiveram um relacionamento profundo com Deus. Ou seja, não faltam nenhum domingo na igreja, vão em todas as reuniões de jovens, tá lá junto com a galera, mas não tem relacionamento com Deus. Ou seja, vive de rituais, assim como eles viviam no Velho Testamento. O ritual de ir para a igreja. Não estou falando que isso não é importante, isso é obviamente que é importante, só que o modo como eu faço isso muda completamente. Se eu vou para a igreja todo domingo, para ceiar, para fazer oferta, para ouvir o sermão de forma que é um ritual, ou seja, se não tiver, tá tudo bem, isso muda completamente. A importância que eu dou para a ceia, para a oferta, para ouvir a palavra, para ter a comunhão, é completamente diferente quando eu tenho intimidade com Deus. Eu vejo no meu irmão a Jesus Cristo. Quando a palavra foi falada, é Jesus falando diretamente comigo. Quando eu estou participando da ceia, às vezes até nos emociona, porque começamos a entender e começamos a relembrar até a memória de Jesus Cristo, tudo aquilo que ele suportou, sendo Deus naquela cruz do Calvário, derramando o seu sangue por mim e por você. Muda completamente, não é algo mecânico. Ah, beleza, eu chego a ser, eu como pão, o irmão vai orar para o suco, eu tomo suco, tá tudo bem, vem. Não pode ser assim, meus irmãos. E muitas vezes, muitos irmãos, muitos jovens principalmente, acabam levando as suas vidas de forma ritual. E aí vem, a gente volta lá para o capítulo 6, né? Quando tem aquele alerta, né? De, poxa, vocês tomem cuidado, porque em algum momento vocês podem ir para outros caminhos e em algum momento podem apostatar da fé. Olha como saiu bonito, apostatar. Ô Guto, a Carol levantou a mão aí, tá? Ah, não vi, desculpa, Carolzinha, manda aí. Bom, também assim, pegando esse gancho que você fala que tudo é revelado em Cristo, né, e também dessa questão assim, dos jovens muitas vezes não estarem assim, envolvidos assim, com o corpo, né, eu vejo que é muito porque a cruz expõe os nossos pecados, né, ela é diferente daquela amizade, né, que na verdade é falsa, que vai lá e acaricia, passando na sua cabeça, fala que tá tudo bem você ter errado, que você pode continuar assim, que aquilo dali tá tudo bem, não tem problema algum. Não, a cruz é o contrário, ela vai lá e te confronta, né? Tanto que tem, tipo, muito aquele questionamento do, a cruz me libertou dos meus pecados ou ela só me condenou de outra maneira, né? Então é justamente, assim, que a cruz, ela não é o problema. O problema é que simplesmente você aceitou com a sua mente,
né, esse perdão que Cristo te dá, mas você nunca aceitou assim, realmente assim com o coração. Essa culpa que você está sentindo não vem de Deus, entende? Você não perdoar o que você fez, mesmo, tipo, sei lá, foi há 2 minutos atrás, isso daí vem de você. Porque se for assim para Deus, você vai lá e, tipo, eu já sou batizado, vamos supor, agora acabei de cometer um pecado. Aí você vai lá e fala assim, pai, putz, errei, perdão, de verdade, agora eu vou mudar, vou fazer diferente. Então Deus fala assim, beleza. Aí depois você vai lá de novo e você fala assim, ai pai, mas eu não consegui tirar aquele negócio da cabeça, não sei o quê. Aí ele vai meio que como se ele virasse pra você, né? E falasse assim, mas de que pecado você tá falando? Tipo, eu não lembro disso, sabe? Pra ele é como se tivesse assim, dado assim um apagão, sabe? Tudo ali simplesmente não aconteceu, ele te perdoa. Então, também eu vejo assim, pelo menos essa geração, né, nossa geração, principalmente tem muito essa questão de não gostar desse confrontamento, muito pelo contrário, gostar de ficar na zona de conforto. Obrigado, Carol, pelo comentário. E assim, a própria palavra, quando a gente não precisa ouvir uma aula, né? Alguém fala diretamente ao ponto, e poxa, foi confrontado. A palavra te confronta a todo momento. Todo momento, quando eu tô estudando, eu falo, caraca, meu. Às vezes, assim, sabe, dá vontade de falar assim, poxa, meu, cara, isso aqui fala direto, ela me confronta a todo momento. Ela me expõe. E ela me deixa envergonhado. Porque, às vezes, a gente, no nosso cotidiano, e a gente tem que tomar muito esse cuidado, tá? Com a religiosidade vazia, vamos dizer assim. Às vezes a gente tá, como eu disse, né? Tá fazendo, tá aqui, tá dando aula e tá assim. Poxa, mas tá vazio. Cadê o relacionamento com Deus? Né? Fazer as coisas por aparência, ou para alguns jovens que, por exemplo, nasceram na igreja. Por que você vai para a igreja? Porque meu pai ia para a igreja. Meu pai me leva para a igreja, eu vou para a igreja, eu vou para a igreja. Porque eu sempre fui para a igreja. Não tem? Eu acho que tem alguns de vocês aqui, assim, acho que não tem memória de quando o pai ou você não foi para a igreja no domingo. Mas vocês sempre foram. Mas qual que é a razão da sua fé? É porque seu pai é um ritual da casa? Um ritual religioso que todo domingo vai para a igreja? Ou você vai porque você vai para adorar o Senhor Jesus Cristo? Você vai de coração, você acorda animado. Bora que hoje eu vou me reunir com os irmãos em assembleia para adorar. Não vou buscar nada, só vou entregar. A gente está fazendo dessa forma. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado. Eu oro, eu canto, eu tô junto. Mas e no teu íntimo? Jesus Cristo tem o teu coração? Você tem o coração firmado em Cristo? Fala aí, Gui. A Gabi Dias levantou a mão. A gente percebe muito, né, nos jovens, assim, da igreja, pelo menos aqui eu percebo bastante que tem muitos jovens que vão para a igreja realmente por obrigação, né? Tipo, meu pai e minha mãe vão para a igreja e sempre me levaram e assim, eu sou obrigado. Mas isso é tão triste, né? Tipo, pensar assim, a pessoa vai para a igreja por obrigação e não por realmente querer estar ali, né? Como posso dizer? Tá ali por Deus, né, mesmo, por Jesus Cristo, para você querer aprender a palavra. Isso é muito triste, né, tanto que algumas das adolescentes lá, pré-adolescentes da igreja, né, já vieram até falar comigo sobre isso, e eu falei, né, tipo, Deus deu livre-arbítrio para todo mundo, né, mas, assim, é muito bom você sentir a presença de Deus em você e tudo mais. Eu sempre fui para a igreja, né? Eu nasci na igreja, né? Meus pais sempre, quando eles me tiveram, já eram cristãos. E eu sempre fui para a igreja e sempre gostei muito de estar lá, sabe? E é isso mesmo. É isso que eu queria falar. Sim, e assim, eu vou até um pouco além sobre o seu comentário, Gabi, porque assim, tem realmente jovens, enfim, ou até adultos, não sei, né? Que às vezes vão obrigado, ou porque não tem opção, sei lá, mas vão, né? Mas vão obrigado. Mas o ponto é que ele é mais abrangente porque a gente tem que tomar cuidado realmente não, às vezes vai, porque quer ir realmente. Mas qual que é o sentido que tá indo? Né? Tá indo para o culto domingo porque realmente ele é um ritual ou porque ele é verdadeiro? Você sabe realmente o propósito de estar em todo domingo lá? Qual que é o propósito de estar unidos? Qual que é o propósito de estar aqui hoje?
Ah, só porque a galera tá entrando, todo mundo tá, eu vou, vai, só para todo mundo ver minha carinha lá. Qual que é o propósito? O propósito, assim, se não for realmente o amor ao Senhor Jesus Cristo, que aqui ele vai falar nos próximos versículos, que ele é tão profundo, né, que assim, a lei dele, ela tá escrita no nosso coração, tá cravada na nossa mente. E quando Jesus Cristo, quando o Senhor fala conosco dessa forma, quando nós deixamos, quando nós abrimos a porta para que ele entre e faça morada em nós, e de fato nós tenhamos a mente do Senhor Jesus Cristo, eu não vou por obrigação, eu não vou por ritual, eu vou com plena consciência, o culto racional. Eu vou para prestar o melhor de mim, porque assim, ele fez tudo por mim. Então eu vou para entregar o melhor, vou fazer o melhor para ele. E assim, não é só, é porque assim, quando a gente vai muito na religiosidade, no culto de domingo, tal, as reuniões, e no resto do dia da semana? Nós somos a igreja. Nós somos o tabernáculo agora. O Espírito do Senhor habita em nós. Ou seja, e depois que eu saio do domingo, o que eu faço? Eu continuo sendo a igreja? Eu continuo tendo a mente do Senhor Jesus Cristo? Guto. Fala aqui. Madu levanta a mão. Gente, eu não sei porque eu não tô conseguindo ver as mãos levantadas. Eu percebi, por isso que eu tô te falando. Eu tô com ele aberto aqui, mas não tá subindo, não sei porquê. Mas obrigado, Gui, obrigado. Fala, Madu. Então, pensando um pouco nesse comentário que a Gabi fez, né? Isso me fez lembrar de uma situação. Assim como ela também, eu nasci na igreja, né? Então, para mim começou a ficar muito rotineiro isso, né? E a minha família sempre participou de tudo que tinha de evento na igreja, né? Então, os cultos, coletivos de quarta-feira, absolutamente tudo, né? E eu me converti quando eu tinha 13 anos. Hoje eu tenho 19. Quando eu me converti, eu lembro que eu tinha essa chama, né, de realmente entender por que eu estava me batizando, né? Só que aí, isso foi caindo na rotina novamente. E aí foi assim, quando eu fui pro acampamento esse ano, foi quando me deu esse choque realmente de realidade novamente. Foi quando eu entendi o porquê que eu estava indo, o porquê que eu era batizada, e enfim, né? E, e foi quando realmente eu percebi que a lei de Deus, ela estava realmente cravada no meu coração, na minha mente, né? E quando eu voltei para cá, né, e comecei a ter essa ânsia de querer aprender e de querer arrastar todo mundo junto comigo para ir, para participar, né? Porque eu via que eu tava numa vibe um pouco diferente da minha família, né? E eu tive o outro choque de realidade, que foi do desencorajamento, né? Então eu tive assim, fui muito, muito desencorajada, uma coisa que eu não esperava. Eu fui muito desencorajada por pessoas que eu não esperava. E isso mostra como o ser humano de fato é muito falho, né? Assim, eu estava querendo fazer, querendo estar próximo, querendo cada vez mais, e pessoas que eu via como influência para mim, né, me segurando para trás de, não, calma, você não precisa fazer isso, você tá muito, muito afobada, você não precisa buscar. E eu fiquei assim, eu fiquei muito, muito chateada com isso que aconteceu, né? Mas, pensando nesses versículos, né, quando a palavra de Deus, quando a lei de Deus, ela tá realmente, de fato, cravada no seu coração, apesar de todas as coisas, as dificuldades que a gente tem, ela te dá essa ânsia de você querer e de você estar próximo, né? E assim, eu encontrei prazer em coisas que para mim eram rotineiras, né? Por exemplo, se ano passado os meus pais parassem de ir na igreja, eu não tenho certeza se eu estaria ali ainda. Mas hoje em dia, eu sei que eu tenho a minha própria autonomia. Então, eu encontrei prazer de fato em estar no domingo, principalmente uma coisa que eu percebi, ter prazer em estar com os irmãos, que era uma coisa que eu nunca fui muito de gostar de cumprimentar, ter aquela timidez, tem certas pessoas que a gente não tem muita afinidade, a gente fica meio com o pezinho atrás. Mas depois que eu realmente entendi o que eu tô fazendo ali, o que Deus quer que eu seja, ele realmente me transformou. E olha só quantos anos depois do batismo, né? Ele me transformou e eu encontrei, de fato, esse prazer de estar junto, de querer fazer, independente dos desencorajamentos que vêm pela vida ali, por muitas vezes pessoas que a gente não espera, a gente consegue, de fato, estar firme. E, além disso, né, eu vejo que Cristo cuidou bastante de mim nessa posição aí, de trazer pessoas que me encorajam. Assim, por exemplo, esse estudo que nós temos durante a semana é uma coisa que me encoraja muito, que me faz querer ser mais próximo, e glória a Deus por isso, né? Não, bom ponto, Madu, tá? Assim, o que a gente. E vai de encontro com a aula, né? Porque, assim, se a nossa fé
ela tá baseada em Cristo, cara, ninguém te derruba. Isso é fato. Se a tua fé, você tá olhando lá pro sumo sacerdote, que ele é o único intercessor, ninguém te derruba. Você não precisa aprovação de ninguém para pregar o evangelho. Não precisa de fazer as coisas de Jesus Cristo. Não precisa, não tem aprovação, não precisa ter aprovação de ninguém. Então, esse é um grande ponto que às vezes, assim, eu até entendo, por muitas vezes, às vezes é inevitável a gente ter admiração por algumas pessoas, falando de pessoas em Cristo Jesus, de bons professores, de bons presbíteros, de bons evangelistas. Eu mesmo tenho vários, assim, que a pessoa fala, eu fico admirado, assim, sabe? Mas, assim, eu não preciso do encorajamento. É muito bom ter encorajamento, óbvio, né? Mas eu não preciso disso para caminhar, porque eu caminho por Cristo. Então, assim... Oi, Gui. Ah, não, desculpa, pode terminar. É que o palestra quer falar também. Ah, tá. Deixa eu te fazer um negócio aqui que vai funcionar. Quem quiser falar, manda um joinha, porque aí sobe na tela e tá funcionando, tá? Aí eu acho que fica mais fácil. Mas fala aí, Davi. Ô, Daniel. Tá, o palestra, agora aparentemente o apelido é palestra, né? Voltou. Mas quando a gente observa o texto, a gente vê a ênfase que o autor ele dá ao fato de Cristo estar agora no verdadeiro santuário, no verdadeiro santo dos santos, na presença de Deus, ali à destra de Deus. Isso nos traz uma coisa muito importante, porque a gente vê sendo escrito para cristãos, ex-judeus, né? Que para eles era tudo rotina no judaísmo. Ah, pequei. Tá bom, vai lá, fala com o sacerdote, faz isso, isso e isso, o problema é resolvido. Ah, pequei de novo, vai, tal. Era tudo metódico. Mas com Cristo, a gente vê que ele estando na presença de Deus, não é mais rotineiro. Rotineiro no sentido de, tipo, você leva um dia depois do outro e é isso aí, tá ótimo. Agora é algo real. Não é apenas mais uma sombra, como a gente viu no texto. Uhum. É algo que sentimos, é algo que vivemos. E é importante a gente destacar isso, porque a gente banaliza muito o pecado nas nossas vidas, às vezes. A gente normaliza muito coisas que não são normais, né? A gente leva as reuniões que temos como só mais um momento. Sendo que pode ser que só nesse mais um momento é quando Cristo vai voltar. Uhum. E vamos estar com o nosso coração no... legal, tô aqui na aula de segunda-feira com o Guto, legal ouvir ele falando. Ou vamos estar no... Nossa, que engrandecedor poder aprender mais e poder glorificar ainda mais o nome de Deus através disso. Para então transmitir essa mensagem que eu estou aprendendo para outros. Obrigado, Daniel. E assim, esse ponto da gente realmente, muitas vezes, banalizar a questão do pecado, eu sempre gosto de usar o exemplo com os meus filhos, né? Porque, assim, na velha aliança, era fácil. Eu cometi o pecado, sei lá, tem até pecado do mofo que apareceu em casa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou lá na lei, falo, poxa, tem mofo na minha casa, eu tenho que fazer isso e isso, pagar isso e acabou. Tá resolvido, né? Agora não é assim. E é muito, e deixa de ser um ritual. Vou usar um exemplo aqui dos meus filhos, às vezes estão brigando, né? Aí fala, Bernardo, pede desculpa pra Isadora. Ele fala, desculpa. É muito automático, é um ritual. Pede desculpa pra Isadora. Eu já dei a lei para ele. Ou seja, o pai, a lei, eu cometi um erro, a lei é peça desculpa pra Isadora. Então ele vai fazer essa desculpa, vai lá, desculpa e acabou. E continua fazendo diferente. Só que muda completamente quando eu falo, não é assim não. Vai lá, conta para ela o que você fez de errado e pergunta para ela o que você pode fazer para melhorar essa situação. E com Jesus Cristo é a mesma coisa. Experimenta, tá? Façam isso. É bem, se não fazem, façam, tá? Cometer um pecado, para nesse momento, e ora a Deus e conta no detalhe aquele pecado. Que é confessar. Muda completamente a situação, porque quando você está confessando, ainda mais sabendo que você está confessando para Jesus, que está à destra de Deus, ele está na majestade nos céus, você está confessando, falando para ele, ou seja, a tua confissão está chegando no Deus vivo. Muda completamente. Completamente o ato depois porque você se arrepende, você confessa, e não tem como ficar bem com isso. Não tem como. Você vai ficar mal. Porque, cara, não é gostoso confessar. Não é gostoso.
contar no detalhe aquilo que você fez, desde o plano, eu vi, Gui, só concluir o raciocínio, desde de como você concebeu aquele pecado. Eu tenho certeza que depois vai ser mais fácil você não cair de novo. Ou seja, vá e não peques mais. Porque quando nós confessamos, ele é fiel e justo para perdoar 100% dos nossos pecados e esquecer. Né? Muitas vezes que às vezes acontece alguma coisa e o irmão ainda fica ressentido. Enfim, isso não acontece com Jesus Cristo. Ele é fiel e justo. Fala, Gui, depois a Beli também levantou a mão. Não, era a Beli mesmo que queria falar. Ah, tá. Fala aí, Beli. Sobre essa questão do pecado, eu ia falar que nós jovens, a gente, principalmente eu acredito que a gente que nasceu dentro da igreja, a gente precisa tomar muito cuidado com a comodidade do pecado, sabe? Porque eu acho que nós jovens, a gente procura muito o que é confortável, o que é conveniente, o que não, vamos supor, o que não vai mudar a nossa imagem, sabe? E eu vejo muito que muitas vezes, quando a gente não tem esse relacionamento com Deus de verdade, a gente foge disso, a gente tem vergonha de mostrar para as pessoas, a gente começa a aceitar coisas que não é para a gente aceitar, a gente começa a ir para os lugares que não era para a gente ir, a gente começa a estar com pessoas que não são boas companhias para a gente. E ainda mais a gente que nasceu dentro da igreja, essa questão da comodidade do pecado é que, por exemplo, foi o que falaram, eu não lembro quem falou, acho que foi a Gabi, mas o fato de, tipo, você começar a ir pra igreja e você... aquilo se tornar comum, sabe? A falta de desejo de estar ali, a falta de desejo de prestar atenção, a falta de desejo de estar com pessoas da igreja, com os irmãos, a falta de interesse em oração. E uma vez eu li uma frase, não, eu escutei alguém falando que era assim, que quanto mais a gente está próximo de Deus, mais alinhados os nossos sentimentos vão ficando. E eu, particularmente, sou uma pessoa que eu sou bem desequilibrada emocionalmente às vezes. E muitas vezes que eu vejo esse desequilíbrio, eu oro muito, sabe? Eu oro muito. Eu falo assim, Deus, por favor, cuida do meu coração. Cuida para que eu não caia em coisas que são perigosas para mim, para minha fé. Me ajuda a escolher para qual caminho seguir, porque eu não sei, porque eu sou falha, porque eu preciso da sua ajuda, eu necessito de Deus na minha vida, para que eu possa ser uma jovem que lá na frente eu vou poder dar a minha vida como testemunho. Eu vou poder falar, olha, eu tive isso, mas eu escolhi seguir o meu caminho. Porque eu era uma pessoa, eu me batizei, eu escolhi ser outra pessoa, eu escolhi deixar aquilo para trás, eu escolhi não tomar as mesmas atitudes. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho que tomar muito cuidado com a grosseria, que eu sou uma pessoa que eu sou meio insensível às vezes. E eu escolhi mudar, eu escolhi ser uma pessoa mais gentil, eu escolhi ser uma pessoa que vai falar melhor. Então, vejo que a gente precisa escolher também, sabe? O jovem, ele pode estar indo na igreja, ele pode participar de tudo, assim como falaram, mas se você não escolheu estar ali por um propósito, por um motivo, você não entendeu do porquê você está indo na igreja ainda. Obrigado. Obrigado, Beli. Bom, vamos seguir aqui no partir, agora vamos ler do versículo 6 em diante, a gente vai até o fim, tá? Até esse ponto, tudo bem? Mais algum comentário, algum complemento? Então vamos embora. Mas agora Jesus obteve, versículo 6, mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, respondendo-os, diz, e aqui ele cita lá Jeremias 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. E eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e escreverei sobre o seu coração,
e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais, jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquado a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. É muito, muito, muito forte quando a gente presta atenção exatamente, né, principalmente essa citação de Jeremias, quando fala sobre eu imprimirei, né? Imprimirei cadê? Imprimirei no seu coração, né? Me perdi. Isso, imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração. E eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. É muito bonito, né? E muito gratificante ouvir isso do próprio Deus. Ou seja, esses dias chegaram, meus irmãos. Esses dias são o que nós estamos vivendo hoje. Todo aquele, né, que viu, que viveu, né, pós o Senhor Jesus Cristo, nós vivemos essa nova aliança. Ou seja, a lei do Senhor, ela tem que estar impressa, né, na minha mente, ela tem que estar escrita no meu coração. Essa mudança, né, a gente vai falar um pouco mais sobre esse texto aqui, mas como a gente só consegue vivenciar isso, quando a lei realmente está impressa na nossa mente, está escrita no nosso coração, e ele traz essa analogia, penso eu, né, sobre a lei anterior, era escrita em pedra, né, então, ou seja, estava escrito na pedra. Essa lei agora, que é a lei do Senhor Jesus Cristo, a nova aliança, ela não está mais na pedra, ela está dentro de mim. E quando essa lei está dentro de mim, a mudança ela não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. Então, a mudança do Senhor, a partir do momento que o Espírito Santo está dentro de mim, ele me muda primeiro. É de dentro para fora, ou seja, do coração, é da mente. É algo que sai, não que é imposto, né? Como a lei era escrita. Ou seja, está aqui para fazer, então você entendia e você fazia. Não. Agora eu faço a lei do Senhor Jesus Cristo porque sai de mim, eu quero fazer. É de livre e espontânea vontade. Ninguém me obriga. Eu entendo, ou seja, a lei está impressa, ela me muda de dentro para fora. E meus irmãos, muitos de vocês falaram que nasceram na igreja, enfim, mas e muitas vezes tem que ter essa real mudança. Não é porque você nasceu na igreja que você entende. Essa mudança ela vai ter que acontecer em algum momento da sua vida. Se você aceita de fato o Senhor Jesus Cristo, ela vai mudar você. Mas você precisa deixar. Deixar que essa palavra realmente seja impressa na sua mente, né? Ou seja, ela só é impressa quando você ora, pede entendimento, estuda, e ela fica desenhada, ela fica escrita no seu coração. Essa é a vontade de Deus, né? Alguns pontos aqui que a gente vai falar sobre esses versículos aí que o autor cita Jeremias 31, né? 31, ele vem falar aqui, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. O que vocês entendem sobre isso? O que ele quer dizer aqui? O que significa isso? Pode abrir e falar. Ninguém? Vocês saíram da reunião? Repete a pergunta, Gutão, por favor. Desculpa. Quando ele fala que está citando Jeremias, né? Ele vem e fala, cadê? Bom, imprimirei, né? Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. O que o autor quer dizer aqui, o que Jeremias, que Deus falou para Jeremias sobre essa profecia, e o que o autor quer dizer aqui quando ele cita isso? Para guardarem as palavras de Deus. Hã? Para guardarem as palavras de Deus, aplicar aquilo dali na vida deles. Sim. Mas alguém tem algum ponto sobre isso? A lei é algo interno agora, né? Algo que, como toda a nova aliança que Cristo trouxe, é algo espiritual, não é visível mais, né? Então não está lá à disposição para olharmos, mas
algo que parte de dentro de nós, do interior. Sim, muito bom. É assim, o ponto é, como eu falei, né? A lei era escrita em tábuas, né? Então, assim, a vontade, ela era externa, né? Agora, não. Eu faço porque a lei está dentro de mim. É algo natural. Por isso que eu falo que não tem como a gente viver com um ritual religioso. Porque eu vou domingo, eu vou nas reuniões, eu saio aqui, cara, depois opa, deu, acabou, tchau. Não tem como descolar isso, né? Não tem como descolar a minha vida na igreja, a minha vida na minha família, a minha vida no trabalho, a minha vida quando eu vou para academia, agora estou indo para academia. Não tem como descolar isso. Tem que ser a mesma vida, porque essa lei, ela está impressa. Eu não estou... muito naquele sentido que, né, a lei falava, né? Poxa, se você adulterar, né, você vai morrer, né? Ou seja, se vai adulterar, você tem a consequência da lei. E aí Jesus fala, só de olhar você já adulterou. Ou seja, se eu matar, eu tenho a consequência da lei. Agora, se eu só de pensar em matar, eu já cometi assassinato. Porque vem muito nesse sentido, porque assim, se a lei está aqui dentro, eu nem penso em matar, eu nem penso em adulterar, porque a lei ela tá realmente impressa na minha mente e está escrita no meu coração. Então ela não vai me deixar fazer, porque é de dentro, a mudança aconteceu aqui dentro e vai para fora. Ou seja, a mudança aconteceu, logo, eu vi, tá, Madu? A mudança aconteceu, logo as minhas obras, as minhas atitudes têm que refletir aquilo que está impresso no meu coração, que está impresso na minha mente e escrito no meu coração. Fala aí, Madu. Guto, eu acho que um dos maiores contrastes, assim, com a lei de antigamente é, de fato, essa questão de desejo, né? Porque pela lei, as pessoas faziam por medo, né? Basicamente por medo ali. Agora, por essas leis impressas dentro do coração e da mente ali, a gente faz, de fato, por interesse e amor genuíno. Uhum, exatamente. Amor genuíno. Eu faço por amor a Cristo. E assim, e assim, até complementando aquele ponto que você falou anteriormente, o seu comentário, Madu, assim, infelizmente, Satanás ele vai agir até mesmo com o teu irmão na igreja. Assim como agiu com Pedro, falando com Jesus. E Jesus fala, faça de mim, falando isso para Pedro. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Quando a lei está impressa na minha mente, está escrito no meu coração, eu sou apto para discernir, né? Ela é apta para discernir se aquilo é algo de Deus ou não é. Se a minha atitude é ou não é. E assim, quando eu pecar, como a lei está impressa na minha mente, está escrito no meu coração, vai gritar, porque é aqui dentro. E eu cometi algo que eu não quero fazer. O meu íntimo quer andar em santidade. Mas eu tenho um lado também, que é o lado que está sendo transformado e está sendo esvaziado em nome de Jesus a cada dia, ele ainda me pega. Mas a lei vai me mostrar, cara, ó aqui, ó, pecou. E aí? E aí, vou ter que confessar, vou ter que me achegar ao Senhor, eu vou ter que realmente entrar em arrependimento, confessar o meu pecado e caminhar para que isso não aconteça. Isso é querer viver em santidade todo momento. E aí, até o finalzinho do versículo, no versículo 12, os pecados, né? Nós conhecemos o Senhor e sabemos que os nossos pecados jamais são lembrados por Jesus Cristo. Se assim nós confessarmos. A gente não pode viver em pecado. E cometer pecado e viver em pecado é completamente diferente. Né? Todos pecaram e carecem da graça. Né? Todos pecaram. Mas viver em pecado é uma escolha que eu e você fazemos. Ou seja, eu posso cair, mas isso não é minha vida. Viver em pecado vem dizer a minha vida. Ou seja, eu tenho um pecado que eu faço todo dia e tá tudo bem. Isso é viver em pecado. Agora, quando eu tenho dificuldade numa área, eu luto constantemente para que eu não caia. Quando eu caí, eu tenho certeza, como nós falamos no início, que nós temos um advogado que ele é fiel e justo para interceder por nós. Nós temos o sumo sacerdote, que ele pagou todos os pecados, e jamais ele será lembrado. E a gente segue novamente na batalha, seguindo, na busca incessantemente da santidade. Cada vez mais pensar em ser parecido com o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o modelo, nosso irmão mais velho. E esse é o modelo que nós devemos seguir. Não são padres, papas, profetas desse tempo, nada. Jesus Cristo. Ele é o único perfeito e é ali que nós devemos seguir. Depois ele segue, né? Um outro ponto aqui que eu destaquei, né? Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Alguém tem algum comentário sobre essa afirmação? Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quem quer comentar sobre essa afirmação que ele traz aqui? Eu gostaria. Fala, Danielzinho. Eu, inclusive, gostaria de puxar um pouco antes, porque eu estava tentando mandar a reação aqui, só que meu computador falou não mandarás. Quando a gente vê a questão da lei, e a gente vê que ela era feita em tábuas, mostrava outra coisa também, que ela era temporária. E era uma preocupação muito constante a manutenção daquilo lá, de ir e fazer de novo, tal. Agora, a lei, ela está escrita dentro de nós. Está nas nossas mentes, nós carregamos a vontade de Deus, espero, dia e noite. Quando a gente vê que, porque ninguém, desculpa, serei o seu Deus, eles serão o meu povo, a gente vê uma relação muito mais íntima. É quase como se Deus estivesse abraçando realmente, como se ele estivesse no mesmo lugar, andando lado a lado com eles. E foi exatamente isso que Cristo fez. Cristo esteve, ele pastoreou, e ele nos fez o seu povo. Por meio do seu sacrifício, ele nos comprou por um preço que jamais poderemos pagar. Ele, por puro amor, ele nos resgatou. Uhum. Obrigado, Daniel. Então, assim, é justamente isso. Esse eu serei o seu Deus e eles serão o seu povo, ou seja, ele é o nosso Deus e nós somos povo dele, está muito relacionado. Só pode ter um Deus e um povo se tem relacionamento. Então, eu só posso, porque eu tenho esse livre-arbítrio de escolher ele ser o meu Deus, né? Assim, e eu ser o povo dele, né? Nós somos esse povo escolhido do Senhor Jesus Cristo. E eu só consigo ter acesso a isso quando eu tenho relacionamento com Deus, né? Intimidade, né? É uma relação direta, assim, como se Deus estivesse falando assim, cara, eu sou o seu Deus pessoal, sou seu, todinho seu. É como se a gente hoje fala muito sobre secretárias virtuais, né? Todo mundo acho que deve ter uma secretária, virtual aí, uma Alexa, sei lá, uma Siri, que às vezes pergunta. Pô, Deus quer esse tipo de relacionamento. Ele é seu, ele é exclusivo. Você pode perguntar tudo para ele. É esse tipo de relacionamento. Só que da mesma forma que por exemplo, o ChatGPT, enfim, outros, você precisa fazer o prompt certo para ter a resposta bacana, né? Com Deus é a mesma coisa. Se você não conhece, não se entende como que funciona o teu Deus pessoal, como é que você vai fazer perguntas? E aí vem de novo, Tiago. Muitas vezes a gente, Tiago exorta, né? Falando que às vezes a gente pede, não tem, né? Porque pedimos pelos nossos próprios prazeres. Não sabemos pedir. E assim, o que nós estamos levando de relacionamento? Quando nós temos a mente do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos pedir exatamente o que é a vontade dele. Porque nós entendemos como funciona. Então, Deus, ele quer ter um relacionamento pessoal e íntimo com a gente. Total. Ele quer a nossa vida, ele quer o nosso coração, ele quer a nossa mente, quer que as leis dele estejam realmente cravadas, né, escritas no coração. Conforme o comentário do Daniel, não está mais em tábua, que vai apodrecer. Pode ser sério. Ó, a Siri já aqui, sem querer. Ou seja, com tábuas pode apodrecer, que precisa, que eles guardavam dentro da arca da aliança, né, ficavam protegidas. Não, isso está aqui dentro. Você pode ter. Então, assim, é muito interessante esse ponto, que Deus, ele quer ser o seu Deus e você é povo dele. Quer ter relacionamento íntimo em todo momento. A gente pode estar em constante oração. Devemos orar sem cessar. E orar sem cessar realmente estar conectado com Deus direto, né? Em todos os meus pensamentos. Muitas vezes as nossas dúvidas, as nossas angústias estão muito rodeando os nossos pensamentos. Estamos entregando ao Senhor, estamos falando com Ele. Senhor, tira isso da minha mente. Como a Beli falou, Senhor, tira isso. Né? Todo momento, pedindo, conversando com Deus. É esse tipo de relacionamento que Deus quer ter comigo e com você. Todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Um outro comentário. Alguém quer comentar esse ponto? Todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior.
E isso era interessante por conta da cultura que se colocava, né, de muitas vezes acharem que alguns que ocupavam certos cargos, principalmente dentro de uma religião que era judaica, eram mais próximos, eram mais dignos da presença de Deus, assim, por exemplo, como o caso do sumo sacerdote, né, podia-se pensar que ele era uma pessoa maior, de mais importância, e aqui ele vem trazendo justamente, né, eu sou o Deus de todos, não sou Deus de um, não sou Deus do maior, não sou Deus, sou Deus de todos que estão ali, todos são iguais. Então, isso é bom para que a gente também, às vezes, se coloque no nosso lugar. Né? No reino, eu não sou ninguém. Eu sou um servo. O único que tem um destaque é Cristo. O nosso trabalho aqui é pregar, fazer um bom trabalho, morrer e ser esquecido. E Deus continuar sendo glorificado. Sim. Boa, Gui. Cara, e é muito interessante que a gente olha assim, aonde que era ali da palavra. Eu precisava ir para a sinagoga, né, naquela época, para poder entender a palavra. Eu precisava que alguém, não era acesso para todo mundo. Hoje não, quando ele fala assim, que usarei, perdão, que todos me conhecerão, desde o menor ao maior, é isso. Eu com 42 tenho tanto acesso quanto vocês de 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos. O mesmo acesso. E muito pode também vocês terem maior relacionamento do que eu, do que o presbítero, enfim. Deus é acessível para todos, né? A gente já comentou em outra aula sobre o acesso que Daniel lá, né? O profeta lá, não Daniel, apesar que também tem esse mesmo acesso. O acesso que Daniel tinha, a ponto de ser chamado 3 vezes de servo muito amado, ele tinha um acesso profundo. E Daniel, ali naquele momento, já era idoso, mas a gente vê ali, e Daniel tinha um acesso direto com o pai, um relacionamento profundo, desde quando era jovem. E não queria ser corrompido. Se dobrava por nada, e continuava servindo a Deus. Essa firmeza nós devemos ter, independente da idade. Por isso que o acesso, todos conhecerão, desde o maior ao menor. É para todo mundo, né? O Guilherme sempre fala assim, poxa, tem muitas igrejas que não tem escola dominical, não tem, mas tem muitas coisas. Se você for atrás, você consegue estudar. Tem as aulas aqui de segunda, terça e quinta, tem N estudos, tem várias coisas, tem coisas no YouTube hoje. O acesso é muito bom hoje. Então, assim, se a gente quiser ter relacionamento com Deus, não falta material, não falta acesso, como antigamente não tinha esse acesso. Hoje nós temos. Então, o ponto né, quanto eu e você queremos ter esse acesso, quanto eu e você queremos estar próximo, ter essa intimidade com o Senhor, o quanto estamos buscando. Será que o meu relacionamento, ele continua o mesmo com Deus quando eu tinha 13, 14 anos? Ou ele vem crescendo a cada dia? É um gráfico ascendente, né? Não aqueles gráficos, foi, como a Madu falou, né? E isso de fato acontece. Quando a gente se converte, a gente quer converter o mundo inteiro. E por que depois esfria, né? Por quê? A gente precisa realmente estar se alimentando constantemente da palavra para que seja um gráfico assim, ó. Não aqueles gráficos doidos, né? Um gráfico ascendente. Tem alguns, mas assim, não tem uma inflexão muito grande. Ela continua, né? São pontos assim, e você cresce na fé, na santidade. É esse tipo de relacionamento que Deus quer com a gente. E por último aqui, usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais se lembrarei. Né? Ou seja, o perdão é definitivo. Ele é completo, ele é gracioso, é por graça, não vai ser lembrado dos nossos pecados. É riscado, sabe? Então uma dívida enorme que, poxa, do nada é paga. E é do nada mesmo, no sentido que eu não imaginava que isso poderia acontecer, eu não teria nem entendimento, eu não teria nem os melhores pensamentos para pagar essa dívida, eu poderia ter, e Cristo paga assim de forma gratuita para nós, e jamais se lembra. Então, esses são os grandes pontos aqui. Em Cristo, Deus já perdoou e escolheu não lembrar mais dos nossos pecados. Concluindo a nossa aula, né? Hebreus 8, ele nos traz um chamado para uma fé viva, né? Ele vem trazendo, vem exortando esses judeus em vários pontos, né?
Cuidado, não cai aqui, agora não, esquece a lei, agora nós temos sumo sacerdote, faz comparativos, e ele vem concluindo aqui, vem concluindo a carta, falando, cara, precisa ter uma fé viva, uma fé pessoal, uma fé transformadora, uma fé que ela tem que nos transformar a cada dia. Eu não posso acordar amanhã e pensar que eu posso ter uma intimidade com Deus igual eu tive no dia de hoje, agora. Amanhã tem que ser diferente, tem que ser maior, tem que mudar, né? Uma das coisas que eu tenho pedido muito para Deus porque cada palavra que sai da minha boca, em pregações, em aulas, em estudo, que ela possa ser viva na minha vida a ponto de eu viver aquilo que está saindo. A gente pede direcionamento para o Espírito Santo para que saia realmente aquilo que é da vontade dele, que nenhuma palavra saia da minha boca. Portanto, que eu possa viver aquilo que o Espírito Santo conduz. Tem que ser diferente a cada dia. A gente não pode se acomodar. Não pode. A gente pode ser alguma. Assim, Deus me livre desse, sei lá, desse um problema de morrer daqui a alguns anos, se Deus permitir, né? Igual eu estou hoje. Não, eu quero estar melhor. Melhor com Cristo. Né? Ter um relacionamento maior. Melhor por Ele. Deixar que Ele trabalhe mais nas nossas vidas. Deus, perdão, é como se Deus estivesse dizendo assim, aqui no versículo 8, no capítulo 8. Eu não quero que você me sirva por medo ou por obrigação, como era na lei. Né? Eu quero que você me conheça, que você me ame, que você confie em mim. Vou te dar um novo coração, vou caminhar com você e vou apagar de vez o peso do teu passado. Esse é Jesus Cristo. É dessa forma que ele age conosco. Não consoante as nossas iniquidades. Pelo contrário, completamente diferente. Jesus, ele é o mediador de um novo pacto, de uma nova aliança. Ele é superior, ele é eterno. E tudo baseado na graça. É uma transformação que ela é real. Ele está lá, como nós falamos no início, está lá, sentado à destra de Deus. O que era sombra no passado, né? O que era sombra no Velho Testamento, o que era sombra das nossas vidas, agora nós vivemos na luz verdadeira, a luz que ilumina o meu caminho. Essa luz que me fala realmente, cara, se eu posso andar aqui, eu não posso andar, porque ela está impressa na minha mente, ela está escrita no meu coração. Isso, meus irmãos, muda tudo, muda completamente tudo. Quando nós entendemos de fato isso, muda completamente. Aí não é um pesar, uma lei era pesada. Por isso que Cristo fala que o fardo dele é leve, né? Então, assim, é completamente tranquilo, porque a partir do momento que eu entendo aqui, eu tenho prazer em fazer, e eu quero fazer cada vez mais por Jesus Cristo, amém? Obrigado, pessoal. Alguém tem algum comentário? A gente extrapolou bastante do tempo aqui. O Guto, você ia falar, né, que o versículo 13, ele fala, chamando nova essa aliança, ela torna antiquada a primeira, que se torna antiquado, envelhecido, está pronto, está prestes a desaparecer, ou está a ponto de desaparecer, né? Uhum. Isso é só uma questão, né, de data histórica, que muitos acreditam que o templo ainda não havia sido destruído aqui, né? Exatamente. Então, por isso que ele fala, muitas pessoas às vezes usam esse argumento para colocar como, não, a lei não foi acabada, ela vai acabar quando Jesus voltar, enfim. E de fato ela não acabou, né? Ela foi completa, na verdade, foi concluída. Só que aqui ainda esse sacrifício, esse sacerdócio, tanto é de acordo com a linguagem, muitas vezes usada no presente, estava acontecendo ainda o sacrifício e tudo mais, e tal. Os judeus seguiram a vida normalmente. Aí, quando vem a destruição do templo, aí que as coisas realmente é um marco muito grande para os judeus, principalmente, né? Uhum. Então, por isso que ele usa esse termo, né? Que está prestes, está a ponto de acabar. Não acabou ainda, está tendo. Já não é para ter, mas está tendo, mas daqui a pouco vai acabar, porque o templo vai ser destruído. Vai fazer isso aonde? Exatamente. Como hoje não tem levita, não tem nenhum levita vivo entrando no Santos, não tem Santos dos Santos, não tem, acabou. Agora fica o que é perfeito, que é Jesus Cristo. É a lei perfeita. Obrigado, Gui. Eu tentei de novo, mas não sou muito amigável com a tecnologia. A gente vê, pegando gancho nesse final também, que o que era velho iria passar, e o que é novo vai permanecer. E a gente pode muito bem fazer um paralelo com as nossas vidas, sendo cristãos. Porque antes nós estávamos fadados a desaparecer. Uhum. Agora em Cristo, vou usar a palavra fadados de novo, né? Mas
estamos, abre aspas, fadados, fecha aspas, a permanecer para sempre nele. Uhum. E é um incentivo enorme para nós. E para os judeus também, porque para os judeus que estavam lendo aquela, os cristãos que estavam lendo aquela carta, né? Porque iria passar, iria ser destruído, mas em Cristo não há essa preocupação com o material. Em Cristo isso é para todo sempre. Amém. Amém. Obrigado, Daniel. Mais alguém? Comentários? Então, Daniel, você que tá aí, pode fazer a oração final pra gente. Ok, vamos lá, oremos. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Pai, por este dia, obrigado, Pai, por mais uma segunda-feira onde o Senhor está usando o seu servo Guto para pregar a sua palavra e nos ensinar, para que possamos transmitir esses conhecimentos a outros e reconhecer o Senhor, o seu Filho, Cristo, como superior em tudo em nossas vidas. Pai, pedimos que o Senhor nos acompanhe agora, que teremos esse momento de descanso, para que amanhã possamos estar preparados para enfrentar o mundo e então ensinarmos ao mundo o quão bom é seguir o Senhor, o quão bom é ser renovado em Ti e permanecer. Em nome do seu Filho Santo, Jesus Cristo, é que pedimos, oramos e agradecemos. Amém. Amém.